dias da fábrica, né, foram... Antes, a fábrica era um plantio de macaxeira, tinha um depósito de estopa, se juntou o Otom e os empresários de Carpina, e se associaram e fizeram uma fábrica de tecido. E nesse caso aí, a fábrica tinha muito plantio de macaxeira. Por ter muito plantio de macaxeira, porque eles disseram, vamos tirar as macaxeiras e vamos fazer uma fábrica, e dar o nome à Fábrica da Macaxeira. Iniciou-se nos anos mais ou menos de 1935. Fizeram a fábrica, construíram, passaram muito tempo, agora vamos fazer uma vila operária. A primeira vila operária feita aqui foi a Rua Regina, aquela rua do Buriti, que tem um canal. Foi a primeira vila feita para os trabalhadores, foi a Rua Regina, a do canal. Aqui onde nós estamos agora era a enfermaria, para os trabalhadores fazer exame médico, demissional e admissional. E para os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, as filhas, todo o pessoal que trabalhava na fábrica. Aqui ao lado tem um galpão, era uma creche. Mas essa creche aí nunca funcionou, só ficou mesmo no nome, creche. Depois da creche veio o quê? Um recreio, que hoje é uma escola. Esse recreio era para a gente largar no horário assim, dos lanches. Não tinha refeitório na fábrica. A gente trazia os lanches de casa, ou os filhos mandavam os lanches para o recreio. Lá tinha bancada, ele fornecia café. Aí depois vinha mais para frente, mais adiante, tinha a escola Maria Amália, que essa Maria Amália foi a esposa do Bezerra de Melo, que é o pai do Otom. Então essa Maria Amália ficou o nome Maria Amália, que hoje é uma escola, ainda é uma escola Maria Amália. Ao lado tem uma floricultura, né? Hoje não sei nem o que é, mas antes era uma loja de tecido fornecido pela fábrica. Os trabalhadores da loja eram as meninas que vendiam tecido, representando o tecido, a qualidade dos tecidos, e vendia tecido para o pessoal da fábrica e para o pessoal de fora. Uma loja mesmo assim, de grande proporção de tecido. E na frente, onde você vê hoje uma academia de musculação, aquilo era um mercado bem feito. A ferragem do mercado veio da Holanda, com aquelas telhas inglesas. Então passou mais ou menos um negócio de 30 anos, nos anos 70 foi que parou o mercado. Mas o mercado ali tinha boxe de tudo, tinha boxe de comida, de lanche, caldo de cana, livraria, sapataria, tudo tinha, porque não tinha aqui, chegou a alcançar, mas era um negócio bem feito. Você imagina o mercado de Casa Amarela, era a mesma coisa de um mercado de Casa Amarela. Mais à frente tem a Casa Grande, e a Casa Grande quem morava era os Otom, os filhos dos Otom, né? É o doutor Alberto, que eu consegui chegar até ver o doutor Alberto, aquela Casa Grande. E depois tem aquela rua lá, que é a rua da Casa Grande, era a Rua dos Galegos, dava nome dos Galegos, a gente chamava Rua dos Galegos e chamava a Rua dos Inglês, porque o pessoal que vinha de fora naquelas casas grandes era francês, alemão, inglês, português, era tudo gerente de fábrica e morava naquelas casas grandes. Aí dava o nome de Rua dos Galegos ou Rua dos Inglês, que hoje tem o nome de outra rua, parece que é Rua Ida Maria. E depois vinha o quê? Onde era o retorno do elétrico, que hoje é tem umas moradias que invadiram, né? Foi uma integração, depois mudou-se a integração para o outro lado, aí ficou aquela parte ali, um girador. Naquele girador ali tinha uns correios para os trabalhadores botar carta. Quem quisesse botar carta ali mesmo tinha um correio, uma mini agência dos correios. Antes da fábrica tinha um bonde, ainda tem um trilho na filmagem tem um trilho, os trilhos, aí na frente tem a cidade, e até o Bruno.
Eu não alcancei não, mas eu vi os trilhos quando começou a tirar. E eles tinham o bonde, né? Aí depois veio, tiraram os bondes, reformaram a Avenida Norte todinha. Aí veio o elétrico em 67. Começou os ônibus elétricos que veio da Alemanha, patrocinado por Hitler, né? Quase no governo de Hitler. No final, que lá esses elétricos já estavam ficando velhos para a Alemanha. É sucateado, como diz. Eles mandam para onde? Manda para o Brasil. O Brasil é um país de terceiro mundo, quarto mundo para eles, né? Depois tiraram os elétricos e agora é os ônibus a diesel. Resumindo, se quiser fazer suas perguntas, está aberta a sessão. Agora, por que deram esse nome de Coronel Tom? Ele era coronel ou só foi mesmo? Pronto, você agora pode ver numa textbook boa. Tem uma estátua do coronel na igreja. Porque antes esses caras compravam coronel. Ele não era nadinha do exército, mas comprava o título. Entendendo? Aí tem uma estátua lá, Coronel Otom. Mas ele nunca foi coronel, não. Ele é coronel, assim, em termos de financeiro. E a igrejinha existia na época? Aí não existia a igreja da fábrica, para os operários rezar, né? Rezar, os filhos dos operários ir rezar, fazer primeira comunhão, fazer catecismo, fazer toda essa parte tinha financiado pela fábrica. Inclusive essa parte aqui, ó, gente, tá vendo? Tô vendo. Aqui é a parte de casa de máquina onde queimavam para fazer vapor, para mandar vapor para as máquinas, essa parte aqui. Isso aqui é o chaminé. E eles faziam o quê? Nesses terrenos que tinha ao lado, matagal, tudo que era mata, eles tinham muito eucalipto, eles plantavam eucalipto e tinha uma turma de trabalhador do madeiramento que eles cortavam o eucalipto e botava no caminhão e levava para queimar aqui, para fazer vapor, fornecer o quê? No lugar de gastar energia, que a energia era precável, aí o eucalipto queimava e eles plantavam, uma turma plantando, outro cortando, plantando, outro cortando, e outro carregando, plantando, cortando, carregando. Eles mesmos forneciam uma matéria-prima para gerar muitas máquinas em termos de vapor. Né? Sim, aí depois aconteceu o quê? O Otom não pagava os impostos desses terrenos. Aí o pessoal, a Raiz assumiu, aí a Raiz viu, o pessoal invadiu, a Raiz fez o quê? Foi negociar com a fábrica, e negociou com a fábrica. Pagou uma parte de imposto, fizeram um acordo e depois forneceram materiais a Raiz forneceu material para o pessoal fazer a casa e deram o título de posse das casas para todos os moradores. Todos os operários que trabalhavam na fábrica tinham direito de morar na casa, não pagava nada. Só pagava mesmo uma taxa de energia, a água era fornecida pela fábrica. E enquanto o regulamento da fábrica era assim, ó, tinha a porta, a janela e as bandeirinhas das portas. E o rodapé debaixo o rodapé, que a gente chama hoje do rodapé. O rodapé era pintado de piche, a casa era toda branca e as portas eram tudo verde. Quem quiser era que se metesse a trocar a pintura. Se trocasse, pintasse de outra cor, perdia a casa. Era dado um decreto oficial do dono da fábrica. E então aí chegou nos anos 70. Foi onde a fábrica começou a decadência de queda, né? O polo têxtil estava se acabando, estava chegando máquinas modernas aí pro lado paulista e a fábrica estava começando a cair. E aí tinha muitos operários, muito mesmo operário, e a fábrica também não podia pagar todos eles de uma vez. Inclusive minha mãe foi uma das mulheres que foi a primeira chamada, foi nos anos 70. Quem estava com 25 anos de trabalho ia poder se aposentar. Quem tinha 10 anos naquele tempo, passasse 10 anos aí na fábrica, depois de 10 anos não podia sair não. Tinha efetividade. Não podia sair, só se fosse por causa de roubo ou se fizesse assinar um termo. Mas não podia sair da fábrica, ficava até se aposentar. Se aposentava, aí dizia, agora tem muita casa, a gente não vai continuar a fábrica. Vamos chamar os operários e fazer acordo. Digamos, a casa custava hoje, era 250 mil. Antes era 25 mil, que hoje vale 250 mil. Aí dava a casa por 15 mil e pagava as 10 parcelas de 2 mil.
E assinava e passava o contrato e as casas ficavam para quem trabalhou, quem quisesse fazer acordo. Depois que vendeu todas as casas e não teve mais gente dos operários que fez acordo, aí ele abriu uma seção para quem quisesse de fora comprar, pela Caixa Econômica. E então foi dado isso, então hoje ele não tem casa nenhuma aqui, está tudo na mão dos operários que compraram, minha mãe comprou, muita gente comprou que trabalhou na fábrica, depois uma porcentagem de 15% a 20% foi que financiaram a casa pela Caixa Econômica.